Olá, gente, tudo bem? Maravilha? Estamos aí, graças a Deus. Mais uma, mais uma fala nossa aqui, breve, rápida, mas gostaria de falar com você sobre algo muito importante, sobre o poder da fala, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente transmite. É muito importante você ouvir o que vai ser dito agora. Se a gente pegar o livro sagrado, a Bíblia, nós vamos ver em Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo dizer o seguinte. Olha que coisa interessante. Ele fala em Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Olha bem, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Interessante essa recomendação, porque na Bíblia inteira a gente vai ver vários aspectos, várias coisas que falam a respeito da nossa fala. Se nós olharmos para Tiago, no capítulo 3 de Tiago, nós vamos ver que Tiago tira o capítulo inteiro para falar sobre a língua. Ele fala em Tiago capítulo 3, o capítulo quase inteiro ele fala sobre a língua. E ele fala assim que, no verso 4, que os grandes navios são governados, por um lado e para o outro, são levados por um pequenino leme. Ele se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Onde o timoneiro vira, o navio pode ser enorme, ele vai. Ele diz também que a língua no verso 6, verso 5, a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Ele fala que, assim como uma fagulha incendeia um grande bosque, a língua também pode inflamar, pode criar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Olha o poder que tem a língua. Tiago dá essa palavra para nós aqui. Ele diz também que no verso Tiago 3,9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Ele está dizendo, como é que pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? Não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Ele está querendo dizer que não pode uma fonte que tem água doce jorrar água salgada, ou vice-versa. Ou vai jorrar uma coisa ou vai jorrar outra. Ele está se referindo a nós. Não pode da nossa boca sair coisas boas e ao mesmo tempo coisa ruim. O que tem dentro de nós? Nós devemos entregar nossa vida para Cristo e mudar o nosso jeito de falar. Por quê? Porque tem poder na nossa fala. Há poder naquilo que a gente fala. Cuidado com o que você fala. Vou continuar e você vai entender melhor. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 36, Jesus disse que, olha bem que interessante, Mateus 12, verso 36, eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Mas que coisa, todas as palavras inúteis que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Sabe por quê? É porque a palavra ela tem poder. Ela pode criar ou pode não criar, pode destruir. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Vou te explicar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá no Gênesis, capítulo 1. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então tem algumas características, vamos dizer assim, que Deus tem, que ele passou para nós também. Nós temos também. Num limitezinho, né, numa dimensão bem menor, mas tem também. Por exemplo, Deus tem livre-arbítrio. Quer dizer, Deus faz do jeito que ele quiser as coisas. Nós também fazemos as coisas do jeito que a gente quer. Se eu quiser ficar aqui agora, eu fico. Se eu quiser sair, eu saio. Se você quiser vestir uma roupa assim, você veste. Se você não quiser, você não veste. Se você quiser ir em determinado lugar, você vai. Se você não quiser, você não vai. Então, nós temos liberdade, livre-arbítrio de fazer, de não fazer, de escolher, de decidir. Então, Deus também tem. Deus, nós temos uma inteligência. Ela é limitada, mas Deus é muito inteligente.
Então um pouquinho da nossa inteligência é semelhante, é uma característica que Deus tem. Deus é amor, infinito amor, mas nós temos um pouquinho de amor também. Deus, Ele é onipresente, está presente em todo lugar, mas nós somos limitados, estamos presentes nesse espaço. Agora, Deus fala e nós também falamos. Você já pensou que a gente fala? Que interessante, nós falamos. E quando Deus falou alguma coisa, Deus criou as coisas. A palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. A palavra de Deus cria. A Bíblia fala no Gênesis capítulo 1 que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou o universo, criou os animais, criou os homens, criou tudo, as estrelas, pela palavra dele. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1 do livro de Hebreus, é interessante, está escrito em Hebreus capítulo 1, você pode me acompanhar aí, se você tiver uma Bíblia, se você não tiver, presta atenção. Hebreus capítulo 1, verso 1, está escrito assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha o verso 3, que interessante. O Filho, falando de Jesus, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. As coisas, o universo, a terra, o sol, estão sustentados pela palavra de ordem de Deus, pelo poder de Deus, pela palavra dele. Em Hebreus, ainda aqui no capítulo 11, você pode me acompanhar, Hebreus capítulo 11, verso 1, 2 e 3, está escrito assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha que interessante, no verso 3, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então as coisas visíveis não foram feitas do que se vê, foram feitas pela palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Deus criou as coisas pela palavra dele. Então, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando nós falamos algumas coisas, elas podem criar também ou não. Ela pode construir ou pode destruir. Pode edificar ou pode levar para baixo a pessoa. Ou situações. Muitas pragas que estão vindo para a nossa vida, é nós mesmos que estamos trazendo por meio da nossa boca, por meio da nossa fala. Quando eu falo, essa vida não presta, essa vida é uma desgraça, as coisas não vão dar certo, as coisas começam a não dar certo na minha vida, porque tem poder naquilo que eu estou falando. Quando você fala para tua esposa, para o teu marido, você não vale nada, você não presta, você não vai dar nada na vida, as coisas não vão dar certo. Ele começa a agir de acordo com aquilo que foi falado. Aquilo que foi falado vai gerando sentimentos, que vai gerando atitudes, que vai fazendo com que ele faça aquilo que ele sente, porque ele ouviu, porque ele pensou e trouxe um sentimento que gerou uma atitude, e as coisas ruins estão acontecendo na vida dele, mediante uma semente de palavra negativa que foi implantada naquele coração. Quando você fala para o teu filho, você não vale nada, você não vai dar ninguém. Quando você fala para tua filha, você não vai conseguir namorar, você não vai casar, ou se você casar, seu casamento não vai dar nada. Você é burra, você é burro, você não vale nada. Você vai ser pior do que seu tio, você vai ser pior do que não sei quem e tal. Isso aí faz com que a pessoa, se falado com muita fé, com autoridade, a pessoa acaba crendo naquilo, e aquilo traz uma coisa negativa, destrói a vida da pessoa, os sentimentos, a vontade, a emoção ficam abaladas, e a pessoa começa a agir de acordo com aquela palavra que foi implantada naquele coração. Principalmente quando alguém tem autoridade sobre o outro, o pai com o filho, a mãe com o filho, o patrão com o empregado. Então, para a gente sair dessa situação, só entregando a vida para Jesus. Jesus quebra todas as maldições, perdoa a gente de todos os pecados, livra a gente dessa praga ruim que está sendo construída, aliás, destruída por meio da nossa fala. Em Provérbios, no capítulo 18, Provérbios 18, verso 21, está escrito: há poder na língua, tanto para a morte como para a vida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Que coisa impressionante!
Há poder na língua, há poder nas palavras. Cuidado com o que você está falando. O apóstolo Paulo fala para a gente tomar cuidado para falar só coisas que edificam. Jesus está falando que nós vamos dar conta de cada palavra que a gente for falar, estiver falando. Tiago fala, não podemos falar coisa boa e ao mesmo tempo coisa ruim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Ah, meus queridos, a palavra de Deus é poderosa. Deus só fala coisa boa. Deus fala coisas positivas, edificantes. Deus fala que você é filho dele, que você é bênção na vida dele, que ele te ama, que ele te ajuda, que ele está conosco, que ele nos sustenta, que ele é o nosso socorro, que ele é a nossa força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus sempre leva a gente para frente, sempre levanta a gente. Então que nós possamos também falar palavras que edificam, palavras que constroem, deixar de lado essas palavras ruins, negativas, afugentar, jogar fora aquilo que não é de Deus. Cuidado com o que você está falando na sua casa, no seu trabalho, na rua. Cuidado com o que você ouve, com o que você crê. Limpa o teu coração, entrega a tua vida para Jesus, confia no Senhor. A palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos nova criatura e a nossa mente começa a ser renovada. A gente começa a ir na igreja, começa a ouvir a palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos mudar o nosso pensamento para coisas positivas, coisas abençoadoras. Então, fica com essa palavra, essa breve palavra. Eu trouxe essa palavra bem rápida para você, para edificar a sua vida, para que você possa construir o seu mundo aí na sua casa, no seu trabalho, da melhor maneira possível, por meio da fala, mas de uma boa fala, de um bom jeito de falar. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Muda o seu coração, peça para Jesus fazer uma grande obra. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que seja bênção para você. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-los. Ei, gostou do nosso vídeo? Dá um likezinho aí, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.